Bom! Estudos para concursos, normas da corregedoria do treco de arquivamento. Leitura da apostila. Vamos ver. Nenhum processo será arquivado sem sentença definitiva ou decisão terminativa. Sem sentença definitiva ou decisão terminativa, incluindo nesse último caso a hipótese de decisão de extinção do processo em razão da estabilização da tutela de que trata o artigo 304, súmula 1 do Código Processual Penal, salvo os casos legais de suspensão e do processo por prazo indeterminado quando não será comunicada sua extinção. Quando não será comunicada sua extinção, suspensão por indeterminado vai para o arquivo. Suspensão por determinado não vai para o arquivo. Indeterminado vai para o arquivo, indeterminado não vai para o arquivo, determinado não vai para o arquivo, determinado não vai para o arquivo. Sim, não, sim, não. Não. Sim, não, não, sim. 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 Indeterminado vai para o arquivo, determinado não vai para o arquivo. Ok. Terminativa. 177 do arquivamento, após a publicação da decisão que determinou o arquivamento, os processos permanecerão. Hã? Após a publicação da decisão que determinou o arquivamento, os processos permanecerão no ofício na Justiça por 30 dias, 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 30 dias. Permanecerão no ofício de Justiça por 30 dias. Fim do prazo, serão arquivados após realizadas as anotações e atos necessários no sistema informatizado oficial e no sistema empresa terceirizada SGDAU. Arquivou, aguarda 30 dias, pacote de arquivo e até 30 dias as anotações e atos necessários. Arquivamento 178, quando o cumprimento da sentença condenatória civil. Quando o cumprimento da sentença condenatória civil se der em juízo diverso daquele que o proferiu. Juízo diverso daquele que o proferiu. O artigo 5º, 516 do artigo do CPC, o arquivamento dos autos o arquivamento dos autos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo deverá ser promovido pelo juízo de execução. Deverá ser promovido pelo juízo de execução. Arquivamento dos autos deverá ser feito promovido pelo juiz de execução, que realizará todos os cadastramentos pertinentes à extinção do processo quando for o caso. 516. O cumprimento, aquele 516 que falou lá agora há pouco, do juiz diverso daquele que o proferiu, diz assim. 5.6. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante três coisas. Os tribunais nas causas de competência originária. 2. O juízo perante o juízo que decidiu a causa de primeiro grau de jurisdição e perante o juízo civil competente quando se trata de sentença penal condenatória na sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acordão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo de local onde se encontram os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, caso em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. 178, quando o arquivamento. 178, quando o cumprimento da sentença condenatória civil se der em juízo diverso daquele que proferiu. Espera, isso aqui não é a coisa que eu acabei de ler? Isso aqui é coisa que eu acabei de ler. Mas vamos ler de novo. Que proferiu o arquivamento dos autos. Arquivamento dos autos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo deverá ser promovido pelo juiz de execução. Deverá ser promovido pelo juiz de execução, que realizará todos os cadastramentos pertinentes à extinção do processo, quando for o caso. Arquivamento 79. É autorizado o arquivamento provisório. Arquivamento provisório, arquivamento provisório, arquivamento provisório do processo que se encontra em fase de execução do título judicial há mais de um ano. Que se encontrem em fase de execução de título judicial. Fase de execução de título judicial em um ano. Fase de execução de título judicial em um ano. Arquivamento provisório quando está na fase de judiciamento provisório, mais de um ano. De execução de título judicial, mais de um ano. Fase de execução de título judicial, mais de um ano. E nos quais não tenham sido localizados bens executados, mantido o nome dos partes do cartório distribuidor. Os processos arquivados provisoriamente deverão ser excluídos das estatísticas mensais. Do arquivamento 180, fica vedado às partes de advogados a consulta e ou retirada dos processos nos depósitos dos arquivamentos terceirizados. 181, o interessado consultará o processo no ofício de justiça onde tramitou o processo objeto. Vai acender a luz. O interessado consultará o processo no ofício de justiça onde tramitou o processo objeto do pedido de desarquivamento, promovendo a unidade judicial a requisição do sistema da empresa terceirizada SGDAU, 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 SGDAU. Se aparecer algum SGDAU, é das normas sim, tá lá. Observando o prévio recolhimento da taxa de desarquivamento dos autos
dos autos não se tratar de pedidos abrangidos pela gratuidade judiciária ou isenção. Parágrafo único. O interessado do desarquivamento será intimado por qualquer meio idôneo da comunicação chegada nos autos ao cartório do prazo de 30 dias, 30 dias, inidôneo, interessado no desarquivamento, idôneo, 30 dias, interessado inidôneo, idôneo, 30 dias. Para manifestação, bem como de que, decorrido o prazo sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo. Retornarão sem manifestação, retorna. O arquivamento 183. Permite-se a pesquisa histórica de um local apropriado mediante solicitação prévia para condenação da gestão documental e arquivos que fará os encaminhamentos necessários para autorizar o acesso ao processo objeto da pesquisa. 81, arquivamento 184, arquivo do processo primeiro, o arquivamento será feito individualmente, dispensando-se o uso de caixas e adotando as seguintes cautelas. 1, 2, 3, 4 cautelas. A primeira cautela é indexar o sistema de empresa terceirizado SGDU, cada processo e, se for o caso, seus volumes separadamente. Indexar separadamente sistemas terceirizados. A segunda cautela é, no caso dos processos com mais de um volume, ou seja, 2 livrões, indicar o número do volume que está sendo internado. E no caso 3, olha, chacoalha! No caso 3, afixar na capa do processo no canto superior esquerdo a etiqueta do indexação do processo, volume. E a quarta cautela, indicar no sistema a quantidade de apensos existentes para processo ou volume objeto de indexação. Apensar, colocar um processo junto com outro processo. E a última cautela, a quinta. Se for o caso do apenso com um número autônomo de distribuição, realizar uma indexação do processo apenso, informando a vinculação de apensamento, acrescentando no provimento, parágrafo único, no sistema informatizado oficial. No sistema informatizado oficial, todos os dados do processo deverão ser anotados. Tipo, todas essas apresentações, todas essas anexações têm que ser anotadas, processo baixado, extinção ou com decisão terminativa. Arquivamento 185. A remessa dos processos para a guarda do arquivo terceirizado será feita pelos ofícios de justiça, de acordo com a escala de retirada periodicamente publicada no Diário de Justiça Eletrônica. Rearquivamento 186. Para arquivamento dos processos, os ofícios de justiça informarão no sistema de empresa terceirizada SGDAU dos dados necessários para propiciar a coleta de processo da guarda. Para a guarda de quem? De 5 coisas. Processo para a guarda da vara, da unidade de secretaria, da unidade procuradora, a guarda do número de registro, compreendendo todos os números que o processo possui, a guarda da classe e assunto, quer dizer, isso aqui está falando do tipo de coleta, os dados necessários para propiciar a coleta do processo para a guarda. Ou seja, eu estou falando meio errado. Quando está rearquivando o processo, precisa de dados para guardar no lugar certos. Os dados que são usados para essa, análise e arquivamento de guardação de arquivo é a vara, o número de registro, a classe e assunto, o número de partes e ativas do processo em abreviações e o número de documentos quando houver. Também tem o nome dos advogados, o objeto da ação, a data de decisão final, o resultado da ação, a data de trânsito em julgado e a data de extinção. Todos esses trecos são classificadores para onde vai ser arquivado, tipo vara, número, registro, classe, assunto, vai fazendo a arvorezinha. Vai, de novo. Precisa de todas essas classes aqui. Vara e secretaria, número de registro, classe e assunto, nome das partes ativa e passiva, número de documentos, quando houver, nome dos advogados e número do OAB, objeto da ação, data de decisão final, resultado da ação, data de trânsito em julgado e a data de extinção. 187, arquivamento 187, os processos destinados ao arquivamento dispensam a utilização de caixas, pacotes, malotes ou submalotes, contudo deverão estar separados de forma distinta, possibilitando identificar no momento da coleta quais são novos arquivamentos, primeiros arquivamentos e quais são os de retorno para arquivamento e rearquivamento. Desarquivamento, agora passou, acabou o arquivamento, agora vai para o desarquivamento. O desarquivamento começa no 188, vai 189... 188, 189, 189EB, 189A, 189C. Na verdade, 189A, 189B e 189C é sobre pesquisa histórica, não é sobre desarquivamento. Então tem 3 coisas, né, no capítulo de arquivamento. Tem o arquivamento, o desarquivamento e pesquisa histórica. Pesquisa histórica é para achar os processos que você quer reativar, né? Vamos lá. 188, desarquivamento.
desarquivamentos dos autos ressalvados. As exceções legais serão instruídas para com o comprovante de recolhimento da respectiva taxa. Parágrafo único. Na ausência da guia de recolhimento, o advogado, subscritor ou responsável indicado será intimado a recolher as respectivas custas, no prazo de 5 dias, 5 dedos, estrela do mar, no prazo de estrela do mar, no prazo de contar com a estrela do mar. Na ausência de guia de recolhimento, o advogado tem que lutar com uma esteira do mar, sob pena de não prosseguimento de solicitação. Desarquivamento 189. Os ofícios de justiça requisitarão, quando necessário, os processos depositados no arquivo terceirizado. Terceirizado CGADU. Anotando o sistema e anotando no sistema informatizado. Oficial a data de quem solicitado. Desarquivamento do processo. Súmula 1, súmula 2, súmula 3, súmula 4, súmula 5. Tem mais 5 parágrafos de desarquivamento e são muito mais complicados do que o caput. Súmula 1, parágrafo 1. C. O interesse recair sobre o processo de apenso no momento de aquisição. Deverá ser informado do sistema, no sistema o processo principal, ao qual ele se encontra pensado. 2. Antes de requisitar o processo, os ofícios de justiça verificarão, se o processo foi feito de fato, remetido para guarda no arquivo terceirizado, mediante consulta prévia no sistema da empresa terceirizada, sem prejuízo de certificar-se de que o processo objeto da solicitação não se encontra no próprio ofício, sem prejuízo de certificar-se de que o processo objeto de solicitação não se encontra no próprio ofício. Deixa eu tentar um novo método. Lê rápido e depois canta. Quando se tratar de requisição de processos das partes dos ofícios de justiça integrantes do Fórum Regional, o requisitante deverá mencionar a requisição se for o caso que a vara distrital pertence ao processo ser a hora solicitada. Quando se tratar de requisição de processos por parte dos ofícios de justiça integrantes de Fórum Regional, o requisitante deverá mencionar na requisição, se for o caso, a que vara distrital pertence ao processo ora solicitado. 4. Não será permitida a reiteração de requisição antes de decorridos 10 dias úteis contados na data da requisição do sistema de empresa terceirizado XDU. Não será permitida a reiteração de requisição, antes de decorridos 10 dias, alguma coisa com 10 dedos. Por que esses dedos não são imaginativos? Dedos. 10. Alguma coisa com 10, alguma coisa que represente 10. Dez dias úteis contados na data de requisição no sistema da empresa terceirizada. Sagadal. Assim que recebidos os autos do arquivo terceirizado, o ofício de justiça lançará o recebimento no sistema informatizado oficial e do sistema de empresa terceirizada Sagadal, evitando-se as novas requisições dos processos que já se encontram nas cidades judiciais. Assim que recebidos os autos do arquivo terceirizado, o ofício de justiça lançará o recebimento no sistema informatizado oficial e no oficial de justiça e no sistema da empresa terceirizada CGDA,
evitando-se novas requisições de processos que já se encontram em unidades judiciais. Agora, finalmente, o final dos arquivos. A pesquisa histórica. 189A, 189B, 189C, 189D, 189E, 189F, 189G. E tem um artigo 2 especial aqui da Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação Pública. Eu vou ler esse treco da pesquisa histórica no treco 12 antes. O serviço de busca de fornecimentos de integração é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrada exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento de custo dos serviços e dos materiais utilizados. Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou de família, declarado nos termos da Lei 7115. Né? Aquela coisa de pagar se tiver custos para fazer. Vamos lá. Pesquisa histórica 189A permite-se a pesquisa científica. A pesquisa científica nos processos que se encontram arquivados com dependências de empresas terceirizadas responsáveis pela guarda. Entendi. Essa coisa aqui já caiu na prova do TJ. A pesquisa é histórica, mas ela caiu sobre quem pode acessar. E essa coisa, quem pode acessar os arquivos, os processos e os atos, tem esse cara aqui tem esse cara de pesquisa científica. A pessoa de pesquisa científica pode ter acesso para pesquisar certos processos. Atos também. Vamos ver se ela está escrita aqui nesse artigos. Permite-se a pesquisa científica nos processos que se encontram arquivados nas dependências da empresa terceirizada responsável pela guarda. 88BB. Para a realização da pesquisa é necessário o credenciamento junto à coordenadoria de gestão documental de arquivos através do endereço eletrônico institucional SPI gestão de documentos @tjsp.jus.br. No pedido de credenciamento deverá constar o tema de pesquisa e a lista de processos com indicações da comarca, vara e origem, números de cada processo e com o nome de partes e o número da caixa, arquivo, pacote onde foi guardado, ou seja, de todas as informações necessárias para você conseguir achar a droga do arquivo. No pedido de credenciamento deverá constar o tema de pesquisa e a lista do processo, com indicações de comarca na vara de origem, número, coda, processo, nome das partes e número da caixa também. Deverá ainda ser preenchido o encaminhamento, os termos do compromisso, sigilo e confidencialidade. Preenchido compromisso, sigilo e confidencialidade, conforme o modelo oficial disponível do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Primeira instância. E recebido o pedido de credenciamento e o termo de compromisso de sigilo e confidencialidade, que são as coisas que estavam lá no D, né? Devidamente assinado após autorizada a pesquisa pelo presidente de comissão permanente de avaliação documental, o CPAD. Só pode. O pesquisador e a empresa terceirizada serão comunicados da autorização. FFF. Isso aqui está marcado os prazos. A autorização de credenciamento poderá ser pelo prazo de 30 dias, 60 dias ou no máximo 90 dias. Ou seja, a pessoa autorizada, credenciada para pesquisa científica e pesquisa histórica, ela pode ver os documentos por 30, 60 ou máximo 90 dias. Eles são renováveis desde que justificado o motivo para a renovação da autorização do credenciamento para a vista desses autos. Já para o pesquisa científica,
busca e fornecimento de informação, não haverá incidência de pagamento de taxa de desarquivamento, mas deverão ser ressarcidos eventuais custos gerados com serviços de extração de cópias reprográficas e os referentes a materiais utilizados eventualmente nos termos do artigo 12 da lei, que eu já li agora há pouco, e assim acaba os arquivamentos. Próximo que eu vou ler vai ser as intimações, artigo 132 a 146. 142, quer dizer. Tchau!